E hoje é dia de mais uma entrevista aqui no nosso canal. Eu vou conversar com o Mentor Muniz Neto, CCO da Bullet, agência de propaganda e criação de São Paulo. Ele que também é escritor, cronista, fanático por tecnologia, piloto de drone, enfim. Vamos bater um papo aqui bacana e a gente começa agora. Olá, Neto, tudo bem? Tudo bom, cara, tudo bem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. É uma honra falar contigo. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Neto. Cara, você tem 10 anos a mais de Bullet do que eu tenho de Mac Magazine. Como que é se dedicar Porra. tanto tempo ao mesmo negócio, Neto? Cara, você sabe que eu nunca fui um. Hoje em dia a gente fala tanto de empreendedor, né? E o cara é um empreendedor e tal. Eu nunca me senti um empreendedor, assim. A Bullet ela foi acontecendo como sobrevivência, sabe? Quando a gente começou lá atrás, há 30 anos, a gente precisava fazer uma agência que conseguisse entrar no mercado, né, que conseguisse ter espaço no mercado. Então a gente começou fazendo marketing promocional, que era uma área menos disputada, né? E aí a agência foi crescendo e foi indo sempre com essa intenção de sobrevivência e não com a intenção de ter um negócio, né, empreender e fazer sempre foi essa a nossa intenção. É engraçado porque o mundo da propaganda, e por acaso eu sou formado também em publicidade, ele se transformou, acho que de um jeito maior do que o da própria Apple, que é o que está na minha história. No Mac Magazine, quando começou em 2002, a Apple era uma, mas de qualquer forma, mesmo 18 anos depois, eu ainda faço mais ou menos a mesma coisa, que é comunicar, que é analisar, que é discutir assuntos em torno de Apple e tecnologia. Mas o mundo da propaganda, eu acho que se você pegar do começo da Bullet para cá, as mídias, a forma de se comunicar, uma transformação surreal. Mudou muito e eu acho até que eu acho que a principal mudança que aconteceu foi a quantidade, foi como fragmentou a possibilidade de fazer veiculação, né? No início da agência você podia veicular em TV, né? Anúncio de revista, outdoor, rádio, né? Cinema, e com o tempo isso foi se fragmentando, né? E a gente foi criando essa jornada do consumidor aí que vai da hora que ele acorda, da hora que ele dormir, com centenas de oportunidades de veicular. E nenhuma agência foi capaz de abraçar todas essas mídias, né? Acho que essa mudança acabou sendo também muito importante, porque começou a surgir oportunidades para uma série de outras agências ocuparem esses nichos aí de como divulgar ou como falar com o consumidor, né? Neto, como é que você enxerga as suas diferentes paixões por propaganda, por escrita e por tecnologia? Eu não sei, cara, para mim é tudo meio a mesma coisa, tá tudo meio diluído, assim, né? A gente não separa os prazeres, assim, né, do que a gente tem. Eu tenho certeza que, para mim, eu não escreveria se fosse numa máquina de escrever antiga, assim, sabe? E também não usaria a internet se eu não tivesse. Quer dizer, usar a internet você tem que usar, mas eu digo, talvez eu não tivesse tanta dedicação a redes sociais se você não pudesse expor a sua opinião e tal, né? Então as coisas eu acho que meio que se misturam, né? Quem trabalha em propaganda, eu sempre trabalhei em criação, né? A vida toda profissional foi em criação, em todas as agências que eu trabalhei. Então eu sempre tive vontade de produzir, né? De fazer coisas que de alguma maneira chegassem nas pessoas, né? Publicidade não deixa de ser isso, e talvez a saída para escrever porque talvez eu procurasse um caminho mais nobre, assim, sabe, que não fosse só para vender, né, que tivesse uma intenção por trás, assim, ou de fazer rir, ou de discutir política, sei lá o que for. Você se surpreendeu com o sucesso das suas crônicas no Facebook, especificamente? Muito, assim, muito. Não fazia a menor ideia, assim, que ia chegar nisso. E é engraçado, né? Porque foi uma escadinha, assim, né? Eu já falei isso até em algum outro lugar, que a gente tem a impressão que você ganha muito seguidor num gráfico de curva, assim, né? Um bell, assim, né? E para mim não foi. Para mim foi claramente uma escada, assim, sabe? Eu comecei ali com 1.000, 1.500 seguidores.
Aí, de repente, você acerta um texto que passa para 6 mil. Aí você continua ali naquele negócio, de repente você acerta outro que passa para 10 mil, né? Então E foi sempre uma surpresa, assim, sempre assim, uma grata surpresa. E os trolls e os haters, como é que você lida com eles? Ah, cara, pô, eu acho que assim, eu escrevi muitos anos no Update or Die, né? Uhum. Muito antes de Facebook, eu até brinco com o Wagner do Update or Die, que eu fui o segundo, o primeiro foi ele, o segundo fui eu a fazer 1000 posts, né? A chegar na Caramba, você fez 1000 posts no Update or Die? Eu fiz 1000 posts durante muitos anos, lá no Sim. início, né? Uhum. Então ali eu acho que foi a escola para lidar com o hater. O Wagner o Wagner Brenner, que é o fundador do Update or Die, ele me dizia assim, cara, não responde, passa batido, não responde. Mas era mais forte que eu, assim, sabe? E aí você vai pegando um jeito ali de lidar, que é ou de responder e provocar o cara para ele falar mais, né? Ou de bloquear simplesmente, né? Cara, tem de tudo, né? A gente aprende também a não necessariamente bloquear ele na ferramenta do Facebook ou dos comentários, mas de nos bloquear para que aquilo não chegue ao nosso estômago, né? Claro. Porque, e eu vou te falar, principalmente política, e eu escrevi bastante sobre política mais recentemente, assim, é difícil, cara. Uhum. Esse autobloqueio é difícil. Até acaba sendo uma justificativa que eu tenho pro bloqueio da ferramenta, entendeu? Uhum. Tem gente que fala assim, porra, você bloqueia todo mundo que discorda de você. Aí você fala, primeiro que eu não vejo problema nenhum de bloquear quem discorda de mim. Em nenhum lugar está escrito que eu preciso aguentar quem discorda de mim, né? Tudo bem, vou lá, o cara discorda toda hora. Eu brinco com parece um pouco a padaria, né? Assim, você vai na padaria, aí você toma café da manhã todo dia na padaria. E tem um cara na padaria que ele é Bolsonaro e você não é Bolsonaro. Aí ele senta na sua mesa, começa a falar bem do Bolsonaro no seu café da manhã. Mas nada obriga você na vida real a ter que aguentar esse sujeito, entendeu? Que você não conhece, que você não sabe quem é. Então por que na internet, não? Por que na rede social eu vou ser obrigado a aguentar aquele cara discordando, falando... E o pior, e até pior, porque a padaria não é nem sua. O seu perfil do Facebook é seu, né? Como se o cara estivesse entrando na sua casa, né? Pra falar isso. Na sua casa, pra ficar te ofendendo, pra ficar discutindo, ou simplesmente discordando, mas discordando o tempo todo, né? Te dando o trabalho de ter que responder a ele. Você fala, cara, não, você é só chato, você não é... não. E não é uma democracia. Democracia é no país. Aqui na minha página não é uma democracia, entendeu? Então é meio isso, assim, você vai lidando do jeito que dá, né? Neto, eu sei que você já está cansado dessa história, já é uma coisa relativamente antiga, mas conta só um pouquinho pra gente como é que foi o iPod no palito, porque tem tudo a ver com o Mac Magazine isso daí. É verdade. Foi uma história muito engraçada, porque assim, a gente atendia Que Bom, né, sempre atendeu, e tinha no verão... O verão é o momento de sorvete anunciar, né? Ali é a hora onde vende mais, né? Como a Páscoa é para o chocolate, assim. Então a gente apresentou várias campanhas. É um momento tão importante para as marcas de sorvete que você começa a pensar na campanha em março, na campanha que vai sair em dezembro. A gente apresentou vários caminhos, e um desses caminhos era essa ideia de botar um iPod dentro da embalagem do sorvete, assim, né? Não ser um brinde que você tem que trocar em algum lugar, você simplesmente pegar e já está lá o brinde, né? E tinha acontecido uma mudança na legislação de promoção também que permitia que isso acontecesse. Então a gente mandou essa campanha junto com 3 outras e falando, eles não vão aprovar nunca, tudo bem. Aí eles aprovaram essa, e quando voltou a gente falou, caraca, velho, e agora? Né? Como é que faz? Porque ele não fazia a menor ideia de como é que ia fazer, né, para fazer o negócio. Então a gente ficou meses ali desenvolvendo o protótipo, a gente comprou os 10 mil iPods, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Era o iPod Shuffle, não era? Era o Shuffle, era o pequenininho Shuffle. Aquele que não tem tela, né? Sim, que era só o skin. E aí aconteceu uma coisa engraçada, quer dizer, engraçada para
agora, né? Mas na época não foi nada engraçado, que assim, a Apple daqui, que vendeu os 10 mil iPods, mandou para a Apple de Cupertino a informação, né? E Sim. inclusive o material da campanha. O resultado é que tinha 10 caras aqui, 5, 6 caras aqui da Apple que foram mandados embora, porque não podia fazer promoção. Nossa. Né? Com o iPod. E logo em seguida, a gente ficou sabendo que a Apple ia tirar a garantia daqueles 10 mil. Né? Porque ia estar dentro de uma geladeira de sorvete. Caramba. E aí aconteceu uma coisa bem bacana, assim, porque quando eu falei para o cliente, o cliente falou, qual é o recall que tem de iPod, né? Aí a gente viu com a Apple era 3% que tinha de recall de iPod Shuffle, né? O cara falou, bom, então vamos nessa, eu pago a diferença, entendeu? Eu dou a garantia, se tiver quebrado a gente compra. Aliás, mito, eram 6% de recall. Uhum. Aí a gente fez a parada toda, acabou tendo 3% de recall. Então é melhor vender iPod, a gente descobriu que era melhor vender iPod dentro da geladeira, né, do que fora da geladeira. Foi metade. E aí foi um puta sucesso, foi uma campanha bem bacana, ganhou Cannes, né, ganhou dois Cannes, assim, foi muito legal, foi bem divertido. Sei que você também curte muito drones, né? Qual que é o seu preferido hoje? Pô, cara, assim, o meu drone hoje ainda é o Mavic Pro, né? Eu não troquei pelo 2. Na verdade, eu fiquei na dúvida durante muito tempo se eu pegava o Zoom ou se eu pegava o que tem a Hasselblad, né? Que tem a câmera legal. Eu acabei não trocando para nenhum desses. Acho que eu estou esperando mais uma geração aí. Mas agora eu tô vendo que tem muito drone legal, né? Apesar de eu achar ainda que a DJI ainda é a melhor marca, eu tenho visto muitos bons também, né? E a sua relação com Apple? Claro que no segmento de propaganda deve ter começado, talvez por causa disso, não sei. Como que ela começou? Quais são os produtos que você usa diariamente hoje, que você curte mais? Eu sou do pior tipo de fanboy, assim, sabe? Fan old. Né? Eu sou fã old de Apple, assim. Tudo que eu tenho, eu tô falando com você aqui no iPad Pro, eu tenho um monitor, um iMac, outro monitor. Os monitores ainda são aqueles da Apple de antes. Tem um notebook Apple aqui. Não sei se dá pra ver aí, dá pra corrigir? Dá pra ver um pedacinho já. Tem um iMaczão. Tem um iMac só pro teclado. Porra, cara, eu gosto muito. E programo, né, cara? Eu tô com um Stube lá que ainda... Você tem um amigo que tem uma rede social. É uma rede social que tem só 5 mil pessoas, né? Mas tá lá, né? Então... Para quem não viu, tem artigo no Mac Magazine. Eu vou deixar o link aí embaixo sobre a rede social. Tem. Vocês fizeram lá, pô, muito, muito legal. Que na verdade, é um aplicativo para você fazer curadoria de vídeos de YouTube. E aí as pessoas seguem você pelos vídeos de YouTube que você coloca. Mas é muito mais um teste. Assim, essas coisas eu faço de brincadeira, né? Eu tava tendo, sei lá, 30, 40 novos usuários por dia, porque era de graça. Aí eu falei, vou botar $1 aqui para ver o que acontece. Despencou. Assim. É mais pela brincadeira. Você já usou Android? Já usei. A gente atendeu a Samsung uma época. E eu fiz um kit. Você lembra quando saiu iRobot? A série iRobot? Eu achei um blog que explicava episódio por episódio, porque ali ele tinha uma coisa que ele hackeava de verdade. Quer dizer, não é que hackeava de verdade, mas o que ele usava não era fantasia, dava para fazer, né? Aí eu achei um blog que explicava episódio por episódio e montei um kit, né, igual o dele, assim, igual as coisas que dava para fazer as coisas que ele fazia. E só que aí precisava de um Android, então eu fiquei também um bom tempo ali com Android para isso. E agora eu tinha feito jailbreak no 13 e estava tentando instalar o Metasploit e outras ferramentas de hackear no iPhone, mas não consegui. E agora já estou com 14. Hoje em dia a coisa está bem mais fechada. Já tá no 14 então, já está rodando os beta aí. Eu tô rodando o beta, tá em todo lugar o beta. Tá beta no iMac, beta no iPhone, no iPad, assim, tá indo, tá funcionando. Eu tava com um bugzinho no relógio, no widget de relógio, que ele não marcava a hora certa, agora parece que corrigiu. Tá indo. Como que você se sentiria se você fosse obrigado a usar um PC? Olha, tem o Parallels, né?
e tem o VMware também, o Fusion, né? E daí você instala um emulador de Mac. Não, cara, se tiver que usar PC, eu uso, assim, mas tem aliás, foi o cara que me apresentou pro Mac, o César, um amigo meu de longa data, assim, que ele uma vez falou um negócio que é verdade, tem a sensação do mouse de um PC e de um Mac é uma experiência diferente, sabe? O mouse do PC, você tem a impressão que você está com um bastão segurando ele assim na tela, sabe? Preso ali na tela. E o mouse do Mac, você tem uma sensação orgânica, um pouco mais... Uma inércia física, talvez? Talvez. E isso meio que vicia, né? Você aprende a usar daquele jeito, você usa daquele jeito. Não é só isso também, estou muito mais familiarizado hoje em dia, né? Por exemplo, eu tenho o Parallels e tenho o Fusion para uma ou outra coisa que eu preciso fazer em Windows. Pô, não sei mais nada, cara. Não sei mais nada de como configurar. Você acha que a Apple perdeu alguma parte da magia dela desde essas trocas recentes de executivos, essa última década? Não quero ficar puxando essa coisa da Apple pós Steve Jobs, mas é um pouco disso. Você vê essa mudança na empresa como um todo? Eu acho que tem dois aspectos. Assim, o Tim Cook ele trouxe um lado mais humano, né? Preocupações mais humanas, assim, que o Steve Jobs efetivamente não tinha. Mas eu acho que perdeu muito em criatividade. O Johnny Ive saiu também, eu acho que foi dramático. Assim, é só você ver. Eu já tive essa sensação antes dos ícones, né? Quando lança um beta e eles redesenham os ícones, você sempre fica meio decepcionado assim no começo. Hoje em dia, do 14, você vê que o Johnny Ive foi embora mesmo, porque tem ícones ali que você fala, não pode ser, né? O ícone do... Como é que chama esse treco? Quando você... Do Launchpad. Do Launchpad é uma piada, né? Um quadrado cinza com os post-its coloridos dentro, assim, não... As preferências do sistema eu também achei muito grosseira a engrenagem delas. Também não tá... tá feio. E quando as preferências todas do sistema, os ícones não conversam um com o outro, né? Tem aquele sound que não tem nada a ver. Tinha aquela bateria também. Agora eles tiraram na versão Graças nova. A Deus. Aquela bateria, Nipple, né? Nipple Battery, né? Que foi o apelido que deram para aquilo. Aquilo era horrível, assim. Então, eu acho que perdeu nesse sentido muito com a saída do Steve Jobs, com a morte do Steve Jobs e com a saída do Johnny Ive, perdeu muito da estética e acho que perdeu um pouco da criatividade também, né, de novos produtos, né, há quanto tempo a gente não vê, a gente viu o iPod, a gente viu o iPhone, a gente viu o iPad, a gente viu uma revolução de produtos e parou, né? Não saiu mais nenhum produto. O único que entraria nessa gama aí é o Apple Watch, que é um sucesso, mas não dá para comparar com o iPhone, com o iPod, claro. E que eu sempre achei o Apple Watch um produto que não parece tanto Apple quanto os outros, né? Falta uma coisa que você fala, puta, isso aqui é a Apple, né? Ele é um mini iPhonezinho, né? Um iPhonezinho quadrado, assim, que eu acho que o Steve Jobs sabia fazer muito bem isso, assim, né? De perceber o que estava no ar. Eu lembro que quando saiu o iPod, eu não sei se você lembra disso, tinha, eu acho que chamava Real Player. O Real Player, e tinha o Player Real também, o MP3 Player. Que era a caixinha coloridinha, assim, né? Quando saiu o iPod, estava na cara que de alguma, né, que ele viu o que tinha no mercado e falou, as pessoas estão querendo isso aí, né? E aí fez direito, né? Relógio, hoje eu acho que o Garmin, por exemplo, é muito mais legal do que um iWatch, né? Do que um Apple Watch, né? Tem alguns relógios que são mais bacanas, assim. E cadê a geladeira da Apple? Né? O carro, a televisão, o carro da Apple, né? Ou a TV da Apple, né? Cara, você fala, pô, são 1 trilhão, né? 2 já dobrou 2 trilhões. Então 2 trilhões, cara, você pode parar um pouco, né? De só crescer e usar o dinheiro para lançar mais produtos, né? Então vou pegar esse seu gancho aí para a gente finalizar a nossa entrevista. Se você, Mentor Neto, fosse chamado para assumir o posto de Tim Cook na Apple, qual a primeira coisa que você faria?
Eu tenho sido chamado muito, já foram várias vezes. Eu falei para eles, olha, não dá, cara, não dá, tem a Bullet lá, não dá. Eu agradeço muito, assim, não, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, cara, eu acho que falta um cara, um CEO na Apple hoje, que seja um Steve Jobs, um Elon Musk, um Bill Gates, mas eu estou falando no sentido de criatividade, entendeu? Não é só você ser bom como CEO, né? Eu tenho se você me permitir, se tiver tempo, lógico, tem uma história engraçada quando eu atendi a Nokia, um dos clientes teve numa reunião na Nokia, né, na sede, né? E eram os líderes de cada região e tal. E aí tinha um dos caras ali, era quando o iPhone estava bombando, assim, estava começando a bombar, né? E esse cara falou assim pro CEO da Nokia inteira, assim, né? Falou, porra, cara, mas é complicado, né? Porque a gente tem esse Nokia 84 não sei o que, 72 não sei o que, ninguém sabe qual é um, qual é outro. Pô, que vergonha. A Apple, que é uma empresa de computador, fez um celular, tá vendendo mais do que a gente. Eu acho que a gente devia fazer diferente, devia inovar, devia... Aí disse que o CEO falou assim para ele, você é o Steve Jobs? Porque se você for o Steve Jobs, a gente inova, siga os teus conselhos. Agora, se não, vamos fazer o Nokia 8240, que é a cabeça de um cara que não tá ali para criar, né? Ele deu no que deu, né? Deu no que deu, assim, uma empresa de computador passou a competir com a Nokia e botou a Nokia no chinelo ali atrás. Então eu acho que hoje falta isso na Apple. Falta um CEO que seja criativo, né? Acima de tudo. Assim, visionário, né? Visionário e apaixonado realmente pela parte de criação, talvez, sim, e menos pelos negócios, talvez. E sem o Johnny Ive, então, piorou ainda mais, né? Porque aí saíram as cabeças criativas de lá, né? Eles sempre repetem que o DNA da Apple não é alterado, mas algumas coisas dá para ver que... Cara, tanto é que quando o Steve Jobs voltou, ela estava a ponto de quebrar. Né? Então, assim, nada é seguro, né? Eu tenho uma história de um imperador romano que, quando viu a primeira catapulta, ele proibiu os cientistas, os engenheiros, de pensarem em qualquer arma de guerra, porque aquela era a arma definitiva. Né? Assim, cara, quando você vê uma coisa muito legal, você acha que não vai ter nada melhor, mas se não tiver, o vizinho vai ter, né, cara? É isso aí. Neto, muito obrigado, foi uma honra, sou seu fã. Pô, obrigado pelo tempo. Eu sou fã de vocês, cara. Eu sou fã de vocês. Eu ainda tô como conselheiro? Está. E vai então ficar, até o dia que você mandar eu tirar, você vai ficar lá, porque isso daí pra mim é uma honra a maior possível. Pô, é uma honra pra mim, eu adoro ser conselheiro sem nunca ter dado nenhum conselho. Que né? isso? Nunca ter tido uma reunião, nunca ter tido nada, eu adoro estar lá. Valeu, cara, obrigado pelo convite. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Mais uma entrevista para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa um joinha aí pra gente. Se não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos como esse pintarem por aqui. Obrigado e até a próxima.